Agora, quando o sinal fica verde, o carro ele acelera e a sua velocidade muda de 0 para maior do que 0. Nesse caso, o movimento é variado. E sendo a aceleração constante, ou seja, a variação da velocidade, a velocidade varia de uma forma bonitinha, o movimento se chama movimento uniformemente variado. Então, de maneira análoga à velocidade, que tem uma fórmula parecida com essa no movimento uniforme, sabendo a variação da velocidade em um intervalo de tempo, a gente consegue encontrar a aceleração daquele movimento. Então, fazendo o mesmo que a gente já fez e abrindo a expressão, vocês podem tentar também de novo, a gente consegue reescrever essa fórmula dessa maneira daqui. Sabendo a velocidade inicial do corpo e a sua aceleração, a gente consegue encontrar a velocidade do corpo em qualquer instante. Então, de novo, se a gente tirasse foto do movimento, assim como a gente fez antes, de 1 em 1 segundo, a gente vai ter que o resultado vai ser bem diferente do observado anteriormente, né? Ele é um movimento mais complicado, no qual o deslocamento em um segundo, ele já não é sempre o mesmo. Aqui, entre o primeiro segundo, ele se deslocou tanto aqui, depois no próximo segundo ele se deslocou mais, e depois no próximo segundo ele se deslocou mais ainda. Os gráficos, eles também são bem diferentes. A velocidade, ela já não é mais uma reta horizontal, ela é uma reta inclinada, porque tem uma variação aqui na velocidade. Ao longo do tempo, a velocidade vai aumentando, ou abaixando também. O movimento continua sendo uniformemente variado se essa reta estiver inclinada para baixo, porque a velocidade ainda está variando de uma forma uniforme. Então, com essa variação, a gente tem também que a aceleração já não é mais nula, né? Ela já não é mais aquela reta horizontal aqui no zero. A aceleração tem um certo valor diferente de zero. E se a gente observa o gráfico do deslocamento, ele também é bem diferente. Nesse daqui é um pouquinho mais complicado, mas se a gente observa novamente, pega 2 intervalos de tempo iguais, só que em momentos diferentes do movimento, né? Esses intervalos aqui têm o mesmo tamanho, a gente consegue ver que o deslocamento do corpo é bem diferente. Aqui no início do movimento ele era pequenininho, porque a velocidade era pequenininha, e depois, mais para frente no movimento, esse deslocamento ele vai ser muito maior, em um mesmo intervalo de tempo. Bem, mas como é que a gente faz? A gente já viu aqui várias características do movimento uniformemente variado, mas como que a gente faz para conseguir descrever esse tipo de movimento? Porque a forma que a gente viu até agora, ela só nos ajuda a encontrar os diferentes valores da velocidade. Não nos permite apontar a posição do corpo em qualquer instante, que é o que a gente precisa fazer para descrever um movimento. Então, para esse fim, a gente utiliza o sorvetão, essa fórmula daqui. Sabendo a posição inicial do corpo, a velocidade inicial do corpo e a sua aceleração, eu consigo dizer qual a posição daquele corpo em qualquer instante de tempo. Então, é essa fórmula que a gente utiliza para conseguir encontrar as posições do corpo em qualquer momento em um movimento uniformemente variado. A gente tem também outra fórmula que nos ajuda bastante com problemas de movimento uniformemente variado, que é a equação de Torricelli. Então, é uma equação diferente para quando a gente não está trabalhando com o tempo. Então, tendo essas equações aqui, essas fórmulas na nossa caixa de ferramenta, a gente consegue trabalhar muito bem o movimento uniformemente variado. Então, só para reforçar, a gente consegue, então, descrever o movimento uniformemente variado com características diferentes das necessárias para descrever o movimento uniforme, né? No caso do movimento uniforme, a gente precisa da velocidade e da posição inicial. No caso agora do movimento uniformemente variado, a gente precisa da posição inicial, a velocidade inicial, porque a velocidade muda,
e a aceleração do corpo. Então, são informações diferentes que a gente necessita para conseguir descrever esse tipo de movimento. E também a fórmula que a gente utiliza, né, a ferramenta que a gente utiliza para descrever é diferente também. Então, um bom exemplo de MUV é a queda livre, no qual um objeto ele está sob a ação apenas da gravidade. Então, esse objeto que estava em repouso, ele é solto do repouso, ele é acelerado devido à gravidade e chega ao solo com uma velocidade diferente, uma velocidade maior do que a sua velocidade inicial nula. Então, a gente consegue trabalhar com esse movimento usando essas fórmulas daqui na nossa caixa de ferramentas. Se a gente pega essa segunda fórmula do sorvetão e insere os dados que esse problema nos dá, ou seja, que a velocidade inicial é zero, aqui a velocidade inicial é zero, e a aceleração é igual a A, passando aquela posição inicial para esse lado, a gente vê que isso é igual ao deslocamento do corpo, né? E como é uma queda livre, o deslocamento do corpo é justamente a altura, né? É o quanto que ele andou e ele percorreu toda essa altura aqui até chegar ao solo. Então, esse ΔS é igual ao H. E aí, utilizando todas essas informações dadas e essa ferramenta daqui, a gente consegue chegar a uma expressão para essa altura do corpo. Então, essa expressão nos ajuda bastante em questões de queda livre.